Olá, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Pessoal, antes da gente começar hoje, eu queria passar uma mensagem muito importante. Algumas semanas atrás, nós recebemos esse prêmio aqui da Zeladoria do Planeta, um prêmio de gestão ambiental muito importante. E logo depois, algumas semanas depois, nós fomos convidados pela Zeladoria para uma expedição lá em Comercinho. É a cidade com menor IDH de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Nós fomos para lá com mais ou menos umas 12 pessoas, com várias especialidades, para conversar com a comunidade local, com a prefeitura e bolar um projeto para desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano das pessoas que moram naquela região. Foi uma viagem excepcional. Queria agradecer muito a zeladoria, o Fernando, o presidente, não só pela conexão com a Hope que ele gerou nos convidando, mas também pela experiência pessoal que eu tive, que foi muito interessante, foi muito diferente. Aprendi muito com toda a equipe, com todas as pessoas que a gente conversou ali. Então fica aí o meu agradecimento aí ao Fernando e a toda a equipe que estava lá conosco. Foi realmente uma viagem muito marcante. Foram 14 horas para chegar, 12 horas para voltar, que valeram muito a pena. Então fica aí, muito obrigado aí a toda a equipe que esteve conosco. Estamos aqui hoje com Davi César, amigo pessoal, uma pessoa brilhante, que tem muita história aí para contar e experiências que fazem a gente rever muitas coisas na nossa vida. E aqui ao meu lado, a Lude Casarões, que é a nossa diretora educacional da Hope, que está comigo hoje para ajudar a bater esse papo com o Davi, que tem tanta coisa legal para a gente conversar. Davi, primeira coisa que eu queria que você fizesse aqui hoje, para quem está aí nos escutando e nos vendo, é contar um pouco, de uma forma resumida aí, a sua história, tanto a sua história de vida, quanto a sua história profissional, né, até os dias de hoje, né, de uma forma resumida mesmo, mais para o pessoal entender, né, e conhecer o nosso convidado, e depois a gente pode ir contando algumas histórias e aprofundando aí algumas passagens aí que você colocar. Manda Olá, ver. olá Guilherme. Aqui estamos em amigos, né? Todo mundo aqui é diferente demais fazer com amigos, depois num outro só com entrevista, a gente fica bem mais confortável. E ao mesmo tempo, para falar da minha vida que vocês bem sabem, né? Vocês sabem tanto. É. E não pode nem mentir um pouquinho, nem. Às vezes a gente vai para os lugares, não é que mente, mas coloca flores nas histórias, né? Gente, então, hoje eu tenho 33 anos de idade, 34 anos de idade, num corpo que eu brinco que é o corpo estranho, não no corpo estranho do sentimento estético, mas o corpo estranho do fora do comum, do atípico, né, que eu falo muito. E eu começo falando sobre isso não porque eu coloco que a deficiência é minha condição, mas que ela é uma identidade minha. E então, muito da minha história, eu falo da deficiência. Estava conversando uma situação esses dias com uma autoridade, um político, e falando que precisa muito de uma representatividade para pessoa com deficiência, enfim, nos poderes que nós estamos sem essa representatividade. Que não adianta você ter uma pessoa típica, uma pessoa sem deficiência, mas não vai saber a fundo, mesmo que a pessoa esteja muito engajada, a vivência, né, a história, a experiência de vida, que é uma coisa muito rica. Eu falo que a experiência de vida ela é uma sala de aula. E nós precisamos muito de pessoas e autoridades, representatividade, pessoas que representam lá dentro. E que tem um outro político lá, não vou nem falar as características nem nada, mas que ele tem deficiência e uma vez eu vi ele falando que não é porque eu tenho deficiência que eu vou lutar, que eu sou obrigado a lutar pelas causas da pessoa com deficiência. E eu discordo prontamente, porque a nossa maior identidade que nós temos é ser pessoas com deficiência, mesmo a gente não querendo. Porque ao sair de casa, nós somos metralhados por olhares, pelos olhares estranhos, olhares de admiração, diversos olhares. Então, não tem como eu falar de mim antes de falar da minha característica física. Minha característica física fala muito, ela grita. Então, meu corpo é uma bandeira.
eu acredito muito que o que eu faço hoje, só da minha existência, de eu estar na rua ali, eu já estou provocando alguma coisa. Porque nós vivemos num mundo, ainda mais no Brasil, que não é nada preparado para pessoa com deficiência, é um mundo típico. E a minha história de vida é dentro desse mundo típico, dentro de uma capacidade criativa que a minha mãe me deu de sempre, cada segundo, achar soluções, resolver situações, resolver problemas, porque é um mundo que não é adaptado, né? Então, para me resumir, antes eu gosto muito de falar, a pessoa mais protagonista da minha vida não sou eu, é a minha mãe. Ela, quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos de idade e meu pai ele fez a escolha da vida dele de não participar da nossa história quando eu tinha 4 anos de idade. Aí, só um parênteses, que você percebe muito preconceito quando as pessoas falam, mas sua irmã é filha do mesmo pai? Só porque ela não tem deficiência, né? Então, assim, você já começa a perceber algumas palavras preconceituosas, considerações mesmo preconceituosas, e preconceito que eu falo é o desconhecimento, não é a maldade. Eu acho que a gente começa a beirar a maldade quando nós vamos falar sobre algo técnico, trazer a pauta da inclusão, e a pessoa teve a oportunidade ali de absorver uma informação, um conteúdo, e mesmo assim ela ignora, então ela passa a ser ignorante. Acho que o lado ruim da rejeição, da discriminação é a ignorância, você ignorar. Então, a minha mãe, com 17 anos de idade, teve que lutar contra uma sociedade que ignorava totalmente a gente, por diversos fatores, por diversos motivos. Minha mãe é uma mãe solo, desde os meus 4 anos de idade. Você, Lud, postou um negócio que mexeu muito comigo ontem, sobre o momento que você é mãe, parece que você é esquecido pela sociedade, ou invisível pela sociedade. Você e o filho. Você e o filho. Então você imagina uma mãe solo, com 17 anos de idade, 21, no caso, quando meu pai foi embora, mas minha mãe desde sempre foi uma criação bem sozinha, e com filho com deficiência. Então era uma visibilidade única, né? Tem um livro, O Holocausto Brasileiro, que eu já li. É um livro pesado, quem não gosta muito de coisas pesadas, não recomendo, mas é muito interessante. Fala sobre o hospício lá de Barbacena, e que as pessoas que eram enviadas para lá, 1940 e poucos, não lembro um ano, gente, não eram pessoas que precisavam de algum atendimento clínico, nem nada, não eram só essas pessoas. 70%, 80%, isso é dado, tá? Dessas pessoas que eram enviadas para esse estabelecimento lá em Barbacena, eram pessoas consideradas a vergonha da família, né? As inseguranças da família, as incertezas, tudo aquilo que não podia ser visto era encaminhada para lá, e por isso que chama Holocausto, por um trem. E assim, a forma que foi criado lá, várias pessoas morreram. E no livro conta histórias de mulheres que eram desonra da família, que engravidaram sem ter se casado. Um número significativo, um número gigantesco lá, eram pessoas com autismo, pessoas com deficiência, pessoas que estão na cadeira de rodas. Então tudo que representava a fragilidade da família, que não podia expor, era enviada às escondidas. Nesse tempo tinha muito essa questão da imagem. Da imagem. E aí você vê o contexto histórico que nós temos, é uma raiz dessa época ainda, entendeu? Que as pessoas não estarem acostumadas, falarem que a gente não vê muitas pessoas com deficiência na rua, que é uma palavra que eu não suporto, que é a minoria. Como que a gente pode chamar a pessoa com deficiência de minoria se 24, olha, dados do IBGE, 24% de 2012, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Sendo que, nesse rol, nesse trabalho de pesquisa deles, não foram inseridas as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, tranquilamente, ainda mais com os diagnósticos, com o estudo que vem evoluindo agora, tranquilamente nós passamos a 30% da população. Então, nós não somos uma minoria, nós somos uma massa gigantesca de pessoas com características que nos consideram como diferentes ou deficientes porque não estão acostumados a conviver nesse contexto histórico. E minha mãe, ela é uma resistente desse contexto, porque ela é uma mãe solo, ela é uma mãe que teve um filho sem casar, ela é uma mãe que teve um filho com deficiência, depois veio até minha irmã, meu pai foi embora, e ela que despertou em mim a criatividade, porque acho que isso faz parte de muito núcleo familiar, ainda mais de pessoas com deficiência, que os pais, mães e pais falam, até onde vai a autonomia do meu filho? E eu não posso, e se eu não estiver mais aqui? E se eu morrer?
é a maior insegurança. Existe uma superproteção, inclusive, em muitos núcleos por causa disso. E, e aí vem a insegurança. E aí uma coisa linda que minha mãe fala é a seguinte, ela fala, eu percebi que eu era mãe porque em Ouro Preto, nós morávamos em Ouro Preto quando eu era muito novinho, e aí a boca miúda dizia que minha mãe usou droga, que minha mãe era viciada, por eu ter nascido com uma deficiência rara, que nada tem a ver. E, e aí, a minha mãe, diz ela que acreditava às vezes. Pô, será que... Porque você vai absorvendo aqui, não é que acreditava, eu acredito, mas você ia acostumando Começa com a as... se perguntar o que pode Ex- ter sido, né? Exatamente. E um pouco acompanhar o que as pessoas estão falando. E ela falou, eu percebi que eu era mãe mesmo, assim, eu tinha um filho, independente de ter deficiência ou não, mas estava vivendo as mesmas fases quando você andou, ela falando para mim. Porque minha mãe, ela estava estudando, ela estudava para a faculdade, para passar no vestibular e tal. Então eu não podia ficar muito tempo, o tempo inteiro com ela. Tinha as prioridades dela também. Apesar de eu estar ali bem recém-nascido, um ano e pouco. E eu estava na fase de andar. Ela pegou, ela falou assim: eu quero. Se o Davi começar a andar sozinho pela casa, ele consegue ir na geladeira, pegar coisa dele daqui a um tempo. Não vai me chamar toda hora. Preciso desenvolver nele essa independência física. Vamos ver se o corpo dele responde. Olha a criatividade, até onde o corpo dele vai responder. Foi de uma sensibilidade tamanha. Se o corpo se adapta, né? Vamos ver qual o poder de adaptação a que resposta ele tem. do. Aí ela fala: bolei um banquinho, Davi, era um banquinho pequenino. Coloquei rodinhas em cada pezinho do banquinho, amarrei esse banquinho na sua cintura, que você ia arrastando com ele. E aí você já ia pela casa patinando com esse banquinho, como se fosse um skate. E eu já estava despreocupada. Você andava, ia para sua avó lá na sala, ficava conversando, eu não precisava de carregar para casa. Só que eu queria tirar aquelas amarras de você. Eu falei, talvez o corpinho dele sem os banquinhos, ele andando sozinho, ele consegue. E diz ela que ela tirava aquelas amarras do banquinho e que de repente ela faz Davi lá pelas tantas, inúmeras tentativas, ao tirar as cordinhas, essas amarras, o seu corpo firmou. E era tão legal, cada conquista sua, você olhava para mim e fazia assim, você sabia que estava acontecendo alguma coisa ali, que a gente esperava uma resposta de você. E aí você olhou, você era pequenininho, olhou para mim e fez, eu para não te assustar, que eu vi que seu corpo estava firme, eu andei devagarzinho para trás. Fiz um movimento como toda mãe faz quando está ensinando uma criança a andar. Estiquei minhas mãozinhas e gesticulei em direção a mim, falando, vem, vem. Você deu 2 passinhos, 3 passinhos e se jogou a mim toda alegre, ainda desequilibrando. E ali começou os seus primeiros passos, mesmo você não tendo as suas pernas. Então foi o principal momento da minha família, com certeza. Foi meus primeiros passos da minha vida, para a gente entender até onde as respostas do meu corpo, até onde a gente pode provocar autonomia, a minha autonomia. E como não existia tecnologia assistiva na época, eu sou ainda um das antigas. E mesmo assim, as tecnologias que existiam, cadeira de rodas, era tudo muito caro. Então a gente tinha que fazer as adaptações, as gambiarras, as adaptações. E as coisas aconteceram com a criatividade. Então, assim, resumindo um pouco a minha história de vida, muita criatividade e minha mãe dentro disso tudo. Você tocou num ponto aí que eu acho interessante. Eu tive uma vez uma experiência com uma startup que a gente acelerou, que a gente contribuiu aí com o desenvolvimento dela, que era uma startup de tradução de Libras, que você até conhece bem. E eu lembro que nas conversas que a gente tinha com o pessoal, que inclusive o CEO dessa startup era um surdo, eles falaram uma coisa que vem ao que você disse agora, assim, pô, por que consideram a gente como minoria, né? E uma informação que eu tive deles era o seguinte, pô, o mundo é tão despreparado para um surdo que eles ficam em casa, eles preferem não sair, eles preferem ficar em casa, que ali dentro eles se sentem seguros, eles se adaptaram e tal, mas eles não conseguem ir no cinema, ele não consegue comprar alguma coisa numa lanchonete, ele não consegue ir num restaurante sozinho e se adaptar aos locais. E é engraçado, porque outro dia eu estava com a minha mãe, outro dia, eu tô falando esse final de semana, e nós lembramos muito de você, que a gente saiu da casa do meu sogro, que é o quê?
É menos de um quarteirão, juro. Você sai do meio do quarteirão, chega no meio do outro, que é onde é a escola do Theo, meu filho. E eu fui levando o Rafa no carrinho de bebê. Eu não consegui ir pela calçada. Eu tive que ir para a rua, entrar no meio dos carros com um bebê, porque pela calçada é impossível empurrar um carrinho. Aí a gente lembrou, pô, imagina o Davi, né, com a cadeira de roda dele, ele não consegue andar no passeio, ele vai ter que entrar com a cadeira de roda na rua e enfrentar os carros. Então, eu imagino que tenha muito a ver com isso, né? Você, com um mundo tão despreparado para atender essas pessoas, elas acabam se retraindo e ficando dentro de casa e a gente não consegue perceber a presença dessas pessoas. Tô certo ou tô errado com essa percepção? Muito isso aí, essa essa experiência que é o Felipe e a Cleo, né, que nos conta Exatamente. da Signoweb, pode ser uma experiência única, eu não posso falar pela comunidade surda, mas é uma experiência deles e que, a gente é uma troca, né, mas isso se deve muito também a esse contexto histórico que nós falamos, porque Sim. muitas famílias existe uma coisa também que é muito conversado, que é a superproteção, que não é culpa de ninguém, das famílias, nem nada, mas é exatamente pela falta de preparo do mundo, pela falta de preparo dos estabelecimentos, das ruas, de qualquer lugar, E das próprias pessoas e das também, né? próprias pessoas. E que sem querer não, na verdade, é que de uma forma bem agressiva, nos tiram a autonomia. Existe muita diferença muito grande, e é bom a gente entender esse conceito, que é entre a diferença de autonomia e independência. Autonomia é o poder de decisão. A independência é a independência física, financeira, emocional, por aí vai. Nos tiram essa falta de estrutura da sociedade, essa falta de capacidade da sociedade, nos tira a autonomia. A gente tem o nosso poder de decisão. Um surdo, por exemplo, na hora que ele vai fazer comprar um simples salgado e ele não é um surdo oralizado, ele não é alfabetizado na língua portuguesa, ele é alfabetizado na língua brasileira de sinais. Nós não tivemos uma base estrutural nenhuma de língua de sinais dentro das nossas escolas. Então, assim, nós criamos a barreira comunicacional para eles gigantesca. E então, cadê o poder de autonomia dele? Ele vai ter que pedir para alguém fazer o pedido para ele. Isso acontece muito, e acho que vocês já viveram isso comigo, não sei se perceberam, mas em bar, e assim, a pessoa pergunta olhando para vocês, e ele vai querer o quê? Vai querer uma água? Ele vai, não, pode perguntar para ele. A pessoa, sem querer, por essa falta, por essa estrutura que nós vivemos, gente, 1940, esse holocausto brasileiro é aqui logo aí. A gente tem que aprender com ele ainda, não tem muito tempo. E então essa é uma questão da estrutura que nos tira autonomia. Só que a lei brasileira de inclusão, ela vem resgatar a autonomia da pessoa com deficiência, ela vem para provocar, nos garantir a nossa autonomia, o nosso poder de decisão, o nosso protagonismo dentro da sociedade. Então acho que já vem acontecendo algumas coisas também para nos colocar com maior participação no mundo. Ô, Davi, até fazendo um paralelo com essa questão da falta de acessibilidade enfim. Quando eu sei que é em grau totalmente diferente, mas quando meu filho nasceu, eu ficava pensando, onde que eu posso ir? Nenhum lugar era adequado, nenhum lugar me cabia com meu filho. E assim, principalmente se eu estivesse sozinha com meu filho, porque ou eu precisaria de uma ajuda, ou eu precisaria de um espaço, de um cuidado, de uma rede de apoio, e nunca tinha. E aí me levou a olhar para outras questões, inclusive essa questão das pessoas com deficiência, que tipo, parece que a sociedade não quer elas. É. Não quer. Eu falei isso ontem numa palestra. Ontem ficou a palestra. Que diga, eu também esqueço, eu sou péssimo de data. Naquela que você foi? É. Ah, foi semana Sexta, passada. foi semana passada, não foi ontem. Sexta-feira. Eu falei isso com o pessoal na mesa. Eu falei assim, gente, que eram políticos que estavam na mesa. E eu falei, gente, parece que existe uma força oculta, sabe? Que não quer que a gente conviva. Minha sensação é essa. Porque eu olho assim, é tão fácil achar soluções para algumas coisas, mas existem tantos nãos, tantos empecilhos, tantos. Entendeu? E ainda mais aqui em Belo Horizonte, nós temos um transporte público que só, para pessoa com deficiência, que só piora. Cara, e é engraçado porque a gente está falando aqui sobre inclusão, sobre acessibilidade, mas isso acontece em tudo, cara. Fazendo um paralelo aí sobre essa viagem que a gente fez agora no Vale do Jequitinhonha. Cara, nós chegamos lá, conversamos com o prefeito da cidade, conversamos com algumas autoridades locais, com o pessoal das igrejas, com os próprios comerciantes, enfim, todas as pessoas que estão ali sendo, de alguma forma,
atingida pelo problema daquela cidade. E, a partir disso, a gente fez uma pesquisa para a gente bolar soluções. Gente, as soluções não são nada de inovação. Não, Não é nada, não. nossa, lá não tem solução. É cheio de É cheio de solução. solução. É Falta cheio, vontade. é impressionante. Hum. Sabe, as pessoas da cidade não sabiam que eles são o menor IDH de Minas Gerais. Nem essa informação as autoridades locais não tinham. E É. precisa sair um monte de voluntário de Belo Horizonte que não tem, vamos dizer assim, a mínima obrigação de fazer isso, com algumas capacitações ou condições de pensar soluções, para ir lá, fazer uma pesquisa, encontrar o que a cidade tem assim, de algum destaque, algum produto, algum serviço, alguma beleza natural, enfim, alguma coisa que aquela cidade pode estimular, para bolar um projeto para conseguir os dinheiros que tem, os dinheiros públicos que tem destinado para aquele local que existe já, que já está pronto para levar para lá. Só que eles parece assim, é uma coisa que basta ter um trabalho público de ir lá capacitar as pessoas, informá-las sobre onde tem uma forma de trazer recursos, de desenvolver um produto, de desenvolver. E ninguém faz isso. É uma coisa muito, muito simples. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Tipo assim, são soluções simples. Que não exige muito. Se você for falar de orçamento, é um orçamento pequeno. Se você for falar de inteligência em cima daquilo, é uma inteligência normal. E Não é nesse nada caso, de inovação, nada muito complexo, né? e mesmo assim também respaldada por lei, que é obrigação. Entendeu? E mesmo E o assim, que é a coisa obrigação não... tem que estar no investimento. Tem que acontecer, entendeu? É Então, gente, nós impressionante. temos uma câmara, não sei se puder, vocês até cortam aqui falar disso, mas Não, pode falar o que você nós quiser. temos uma Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte que reformou, reforma, o que é fazer reforma? É você reformular um ambiente, reestruturar, evoluir, você melhorar um ambiente. Nós temos uma Câmara dos Vereadores aqui perto que, ao reformar, não observou a lei do desenho universal, a lei de acessibilidade. Gente, Se tiver um vereador, agora eu não sei mais como tá, talvez atualizaram, mas quando eles reformaram, se tivesse um vereador nessa época, que eu acho que também não deve ter mudado nada lá, não ia estar no palanque, ia estar numa cadeirinha lá embaixo, porque não sobe, não tem escada pra galera subir lá, não. Não tem o mínimo da acessibilidade. Então, como que a gente chama? Hoje, um profissional do arquiteto ou um engenheiro, ele é obrigado a se informar sobre a lei da ABNT, a lei não vou nem saber falar o nome da lei, não, mas da questão da estrutura ali dentro, para cumprir as normas da acessibilidade, que, na verdade, não é para pessoa não é só para pessoa com deficiência, é o desenho universal, né? É para pessoa idosa, para pessoa gestante, para pessoa com lesão temporária, quebrou uma perna, e por aí vai. Nós temos uma Câmara dos Vereadores que não observou isso. E aí que cria o que... como é que você quer que essa Câmara olhe para alguma ela não coisa, olhou nem para casa dela? nem para casa. E aí é o que você está dizendo, que na lei nós chamamos de barreira atitudinal. Nós construímos, existe uma barreira atitudinal gigantesca na cultura do brasileiro, na nossa cultura. Se você tem uma universidade, uma faculdade, um curso de engenharia, de arquitetura, de direito, e que não tem a matéria, o dispositivo, não aborda em momento nenhum a área da pessoa com deficiência, a área da inclusão, a área da acessibilidade, a área dos direitos da pessoa com deficiência ali dentro da universidade, não aborda, você cria uma barreira atitudinal gigantesca. Lud, insight, hein? Insight para a Hope. Deixar no radar. Temos que ter um curso dentro da nossa jornada. Olha que legal isso. Mostrando para as pessoas que estão ali desenvolvendo tecnologia a questão da acessibilidade, de como desenvolver as tecnologias que deem acesso para todo tipo de pessoa conseguir utilizar. Ela precisa pelo menos conhecer um pouco sobre isso para ele poder... Eu não estou falando de fazer soluções
para isso, ele vai trabalhar na saúde, em qualquer. Mas ele precisa ver, olha, se eu estou desenvolvendo alguma coisa, Sempre incluindo, né? todo mundo precisa conseguir usar. Isso é uma coisa que já passou da hora da sociedade enxergar isso, né? Mesmo porque o conceito de acessibilidade, ele vem de origem. Então, assim, você vai desenvolver um celular, qualquer coisa que você vai, não só no mundo da tecnologia, mas você precisa colocar acessibilidade, ele tem que vir de origem, senão é adaptado. Se você tem lá na casa do nosso amigo, que nós vamos agora reformar para melhorar, para eu entrar melhor, porque tem uma escada muito grande. Ali nós vamos adaptar. A casa não é de origem, Uhum. entendeu? O transporte público em Belo Horizonte, eles têm, não sei se vocês sabem, já pegaram ônibus aqui em BH, aquelas rampas elevatórias, né? Que estragam demais, e que inclusive os motoristas, eu tava vindo de ônibus pra cá, um dos ônibus não tava funcionando, eu tive que esperar o ônibus seguinte. Essas rampas elevatórias, elas são ônibus adaptado. A BH Trans adora dizer que nós temos 100% ou quase próximo a 100% de ônibus acessíveis. Não são acessíveis. Quantos São ônibus funcionam? adaptados, porque os acessíveis são aqueles que nivelam a calçada, que não precisa de nenhum mecanismo, só faz o tsh, o ar, né, o freio a ar lá, que desce, nivela a calçada, e que ele já vem de fábrica, já vem pronto. O adaptado, você coloca o motor na parada lá, você adapta que é uma grande porcaria daquele negócio, porque estraga demais. Quantas e quantas vezes eu brinquei no grupo com vocês hoje, voltei ao meu mundo de ônibus, transporte público, e hoje, gente, tem 10 anos que eu não pego com frequência ônibus, desde quando eu saí da faculdade. E eu vejo as mesmas problemas. rampas elevatórias, os mesmos problemas. E pioraram, porque eles tiraram agora a figura, como é que fala? Eu não sei se tem um jeito correto. Vou falar de uma forma leiga e talvez cometendo algum deslize aqui na forma de fala, mas o trocador, o profissional administrativo do ônibus, tiraram ele, não tem mais o trocador. Isso para pessoa com deficiência é horrível, porque ele que era treinado para manusear o elevador. Agora você tem o motorista que tem que receber o pagamento, que tem que parar o ônibus, tem o horário que ele tem que cumprir, que isso nas empresas é regra. E aí, quando tem uma pessoa com deficiência, o cara tem que descer, correr, pegar o controle, manusear, colocar a gente dentro, operar, subir. Quantas vezes a gente escuta isso? Desde a minha época lá, quando eu estava saindo do curso e parando de usar o transporte público, que eu fui um privilegiado, eu comecei a ter outros acessos, fazer palestra, minha situação financeira foi melhorando. Mas nessa época eu já estava em transição. E aí, muito que os motoristas falam com a gente cara, pega o próximo, não tô sem tempo. Isso aqui é um desvio de função, tem uns que estão mais mais mal-humorados. Então, ainda piorou, porque nós não temos mais a figura do trocador. E aquela rampa elevatória que estraga o tempo inteiro, né? E que é um ônibus adaptado, ele não é um ônibus acessível. Davi, nós estamos falando aqui de acessibilidade, nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando né, de todo esse contexto aí que envolve e que envolveu sua vida inteira. Vamos falar um pouquinho da sua linha profissional, né, da sua carreira, como isso aconteceu, porque isso é um outro problema, né, é uma outra questão, outro desafio, outra barreira que todo mundo, né, que vive isso também encontra ao longo da vida, né? Como que foi para você o início dessa jornada? Onde foram as primeiras barreiras? E o que aconteceu até você chegar hoje onde você está hoje, né? Como foi essa linha do tempo aí, as dificuldades nesse sentido? O desafio da minha capacitação, do meu desenvolvimento pessoal começa lá na escola, né? Porque e a realidade não mudou, não. Pelo que eu vejo com colegas que são da área da educação e tal, não mudou. Nas escolas públicas estão um pouco melhor, porque é cumprimento de lei, então a prefeitura tem que cumprir. Mas, particular, tanto de casos que a gente escuta de bullying, de rejeição e também de rejeição de matrícula das instituições das pessoas com deficiência serem inseridas nas escolas regulares. Escolas regulares é o convívio comum de pessoas, de alunos, quem tem deficiência ou quem não tem, que foi a minha realidade. Eu lembro lá, minha mãe procurando o ensino fundamental para eu entrar na primeira série, saindo da primeira infância, indo para o ensino fundamental, né, que chamava na época, não sei se hoje em dia é assim,
Mas eu lembro, assim, olha, eu não vou falar o nome dos colégios, mas colégios gigantescos que existem até hoje aqui em Belo Horizonte, que me disseram não tinha política inclusiva na época. E era assim, ó, nós não temos estruturas. O professor já falou para mim, não fui capacitado para isso. Como que um professor, gente, uma área de educação de pessoas, fala, não fui capacitado para... É uma coisa que não entra na minha cabeça, não, sabe? Porque quando a pessoa diz isso, ela diz que ela também não foi capacitada nem para ela evoluir, Uhum. entendeu? A pessoa fala assim, não, eu não sou capacitado para melhorar, entendeu? E então o meu desenvolvimento Não começou... sei me desenvolver, Não né? sei me desenvolver. Ô, Davi, e até te interrompendo nisso um pouquinho, quando as pessoas falam de inclusão, muitas vezes elas associam, tipo assim, não, eu vou deixar aquela pessoa com deficiência entrar na escola e estudar junto com todos os outros típicos, né? E isso é inclusão. Não, eles não entendem que para aquela pessoa ter o mesmo aproveitamento, conseguir ter o mesmo desenvolvimento, a nível de aprendizagem, precisa de uma estrutura. E as escolas não têm isso. Não é simplesmente abrir as portas e deixar aquela pessoa É o entrar. princípio da equidade, né? Você precisa Exato. colocar a pessoa amparada para que ela tenha as Aí são mesmas professores condições. despreparados, muitas vezes não têm auxiliares. Tá melhorando ajudar. muito, tá? Mas assim, eu ainda vejo essa realidade muito parecida com o meu passado. E aí o meu desenvolvimento passou por isso. Uma rejeição na escola, não sabiam como me conduzir. Eu percebi lá no ensino médio que meu ensino era muito defasado, porque pegava muito leve comigo, sabe? Eu sou realista quanto a isso. E eu me passando de ano. Só que por um lado, cara, olha que doideira. Por um lado, isso foi muito bom pra minha vida. Eu repeti de ano na 5ª série e depois mudei de escola. Quando eu repeti de ano, eu era de uma turma que eu era totalmente entrosado. Totalmente. Tinha muito amigo. Meus amigos de infância são todos esses dessa escola, do Colégio Regina Paz e tal. E aí, quando você repete de ano, você vai para uma outra sala. Você vai repetir o ano todo e vai para uma outra sala que você não conhece praticamente ninguém. E ainda tem a questão da minha característica física, a insegurança, será que eu vou sofrer bullying, será que não sei o quê. Ali, a minha personalidade mudou muito, né, ali. Foi impressionante quando eu faço essa avaliação, porque eu fiquei com tanto medo dos novos alunos, de eu sofrer bullying, que eu fui pra turma de trás. Eu fui pra turma da bagunça. Eu era um aluno super tranquilo, sem bagunça, sem ocorrência, sem nada, e minha personalidade mudou totalmente na minha nova turma. Você quis sabe? se posicionar. Eu já quis uma autodefesa. Uhum. Entendeu? Eu falo muito, pela minha experiência, eu falo assim, gente, a vítima do bullying, a gente tem que ser visto, tem que ser protegido, a gente tem que fazer uma intervenção, claro, com certeza. Só que a gente não pode nunca esquecer quem tá fazendo. Entendeu? Porque eu falo pela minha experiência. E olha que eu não fiz bullying grave nem nada, mas aquela pessoa que tá praticando bullying, tá executando bullying, tá acontecendo alguma coisa dentro dela. Ali é uma defesa da pessoa. Entendeu? Muitas vezes. Pode ser uma questão psiquiátrica também, mas muitas vezes. Ela também precisa de Ela apoio. precisa Se de um bobear até apoio, mais, de um né? acolhimento. Ela entendeu? precisa ser vista. Ela precisa ser Ela vista. quer ser Precisa vista. ser conversado. Algo no núcleo familiar, talvez, ou dentro dela, emocional. Algo ali tá Nós acontecendo. conversamos isso, eu acho, esse final de foi. semana. Foi. É verdade, cara. Entendeu? Só E pegar o copo. eu falo isso não porque eu estudei isso, tá, gente? Primeiro, eu não sou nenhum expertise nesse assunto. Mas o que eu tô falando é quando eu olho pra minha vida. Porque eu fui exatamente da turma da frente, não era nenhum nerd, mas eu saí da turma da frente, de cara, na minha primeira vez que eu repeti um ano, fui pra turma de trás. Foi muito bom pra algumas coisas. Eu tive muita experiência de vida que eu não teria, eu acho, assim, sabe? Conheci outras pessoas e tal. Mas por essa insegurança de eu sair de um lugar, de uma sala onde eu já estava totalmente engajado, totalmente entrosado e tal, mudou minha personalidade, meu comportamento. E como é que foi a transição para o mercado de trabalho? Aí é doido porque eu saio do ensino médio, como acho que todos os adolescentes, acho que a gente forma muito cedo, né? Na boa. A gente com 18, assim, minha forma. De repente você cai no mundo que você... Putz. Nossa. E assim, minha forma de ver, né? Com 18 anos, cara, eu não sei até hoje, eu acho, muita coisa sobre mim. E você tá com 18 anos, você tomar uma decisão que vai ter um reflexo, um efeito pro restante da sua vida, é uma decisão muito difícil a ser tomada. Então eu não estava num momento diferente de ninguém. Eu acho, só um detalhe, eu acho que nesse momento também a gente vem um peso nessa coisa assim, olha, essa decisão que você vai tomar aqui é por resto... E não é, cara.
Não é. Qualquer momento da sua vida, você queira virar para um lado, você virar para o outro, você vira. A coisa não é essa pressão toda. Você escolheu uma faculdade X e de repente você quer mudar de rumo. Cara, existem formas de você fazer isso sem precisar não necessariamente fazer uma outra faculdade. Existe tanta forma. A minha vida é isso, inclusive. Então assim, essa ideia que se implementa na gente naquele momento ali de que, olha, você precisa decidir a sua vida aqui. Você está decidindo seus próximos 4 anos, seus próximos 5 anos. Você tem 18 anos, cara. Você tem a vida inteira que a decisão dele tinha que ser só desenvolvimento pessoal, né? Pronto. Conhecer várias culturas, conhecer pessoas. Eu acho o curso técnico também muito importante. E a gente coloca como visão de futuro apenas o vestibular. Eu acredito muito que essa coisa, assim... cada vez mais que a gente se envolve a Hope e entende o que está acontecendo, eu percebo cada vez mais que vai ficar cada vez mais inviável esses cursos tão longos. Porque hoje você entra na faculdade, se depois de 4, 5 anos você forma, cara... A realidade não permanece por 4 anos. Mudou tudo. Não tem como uma grade educacional de 4 anos, na hora que você formar, você está atualizado no que está acontecendo. Eu acredito que tem muita gente que está na faculdade hoje que na hora que formar não existe mais o emprego dela. Então, assim, eu acho que de uma forma geral essas coisas devem reduzir e dar mais liberdade para as pessoas poderem se adaptar ao longo da vida, né? Mas voltando ao a sua introdução aí no mercado, né? Então você caiu 18 anos de idade, olhou para frente e aí eu tinha um sonho que eu acho que é um sonho que ele mora dentro de mim ainda, sabe? Eu tinha um sonho de ser locutor de rádio, de locutor de futebol. Era um sonho, assim. E aí eu fui pro jornalismo. E como todo mundo sempre falava na minha cabeça, você é comunicativo, você não sei o quê, você nasceu para ser político, Deus me livre. Mas falavam da minha capacidade de ser comunicativo e tal. Era uma verdade mais dos outros do que de mim. Pra você, né? E eu tinha essa vontade de ser o radialista, tinha um sonho, cara. Eu amava o Willy Gonze, amava, né, na época que eu sou atleticano, né? Então eu amava ele. Uma das maiores tristezas da minha vida foi descobrir que ele era gremista. Eu falei, não é possível, achei que o cara era atleticano a vida toda, cara. Mas falou, não, ele pegou um carinho aqui em Belo Horizonte e tal, enfim. E aí eu fui pro jornalismo por causa disso. Eu fui pra uma faculdade, que eu não preciso falar o nome, porque é uma questão da época e tal, mas que estava vivendo uma vida financeira e política muito turbulenta, e alguns professores de greve, os professores não recebiam, então... E aí eu cheguei no 5º semestre, curso de 8 períodos, no 5º semestre e no 5º período, e aí os professores aderiram à greve, só que não eram 100% dos professores, outros não concordavam, falavam que iam dar aula. Era muito longe da minha casa, eu ia de ônibus. Cara, para eu chegar lá na faculdade e ter a notícia que o professor dessa vez não veio dar aula, eu não ia. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou trancar o curso até essa situação dessa universidade se resolver. E realmente se resolveu, hoje ela voltou, tá estabilizada. Tal. Só que nesse caminho que eu tranquei para esperar, eu falei assim, eu vou estudar mais próximo de casa. E aí a minha mãe, e tem esse negócio, acho que é muito um mito também, é um pouco de pressão. Pô, a gente procura muita estabilidade, né? E eu sou nada estável, acho que eu não nasci para procurar estabilidade na minha vida. Mas a minha mãe falou, vai fazer um concurso público, estuda direito, vai fazer concurso público. E eu não tenho... Gente, acho que para você fazer concurso, você tomar uma decisão de fazer concurso público na vida, você tem que saber que você tem um perfil concurseiro. Sim. Eu não tenho um perfil concurseiro. Tem país que você vai escrever lá qual que é a sua ocupação, você coloca estudante para concurso público. Porque eles entendem que tudo tem que ter um horário. Horário de almoço, horário de janta, horário da sua dedicação, 8 horas por dia de estudo, seja qual for. E eu não tenho essa dedicação de disciplina de estudo, sabe? Não é meu perfil. Mas eu fui pro direito. Fiz o curso de direito e era um curso que eu tinha um pouco de facilidade, gostava dos temas, mas não me entusiasmava, assim, não, sabe? Fiz o estágio com seu irmão, e foi uma experiência profissional magnífica. Nesse caminho, a minha mãe, nessa época mesmo, 2012, minha mãe teve uma depressão
muito forte, convive com ela até hoje, e ela distanciou do mercado de trabalho, pediu ajuda para mim, para minha irmã, para a gente entrar para o mercado de trabalho, para a gente trabalhar, e aí eu entrei para a realidade do mercado de trabalho. Preconceituoso, que pô, nesse número que eu te falei, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, desse número todo, isso é dado, menos de 1% é formalizado no mercado de trabalho. Menos de 1% das pessoas com deficiência foram formalizadas no mercado de trabalho. Então eu estava encarando essa realidade. Nesse caminho me deram uma bolsa para fazer um teatro, porque eu tinha muita vontade de fazer teatro também, e eu comecei a fazer o curso de teatro na PUC Minas, curso técnico. E eu fazendo curso de teatro, surgiu a ideia de roteirizar palestras, que muitos falavam que eram palestras motivacionais e tal, mas era contação de causos, para ver da realidade humana diferente. E se na pessoa tem um background motivacional, beleza, quem sou eu para definir o que a pessoa pensa de mim? Imagina eu chegar pro Michael Jordan, que é um cara que eu admiro tanto, e falar, cara, pô, pra mim você é uma superação, eu gosto de você demais, e o cara falar assim, não me veja assim, porque não é bem assim, eu vou ficar frustrado. Então, eu concordo com alguém que fala, com a turma que fala o capacitismo, que não é para nos enxergar como superação, eu concordo com tudo isso, mas também não tenho essa audácia de querer dominar o que o outro acha de mim, sabe? Acho o que quiser. A minha proposta nas palestras era para levar uma realidade de uma vida atípica, de uma vida diferente, de um corpo diferente dentro da sociedade, para a gente significar o que é o desafio. Mas eu acho muito piegas, inclusive eu chegar a falar para vocês assim, não desista nunca da sua vida. Eu não tenho braços e pernas, eu não desisti, logo você. Quem sou eu? Eu não sei qual que é a sua história de vida, não sei qual que é a sua dor. Talvez você tenha uma dor muito maior do que a minha. Então eu enxergo as palestras assim. Tem um outro palestrante que todo mundo fala que eu tinha que ir muito pela linha dele. Ele é brasileiro, aqui de São Paulo, enfim. E aí eu tô falando aqui, não criticando, cada um tem seu lado, sua forma de ver a vida. Na verdade, estou criticando sim, mas na verdade mostrando que eu discordo dele. Porque tem um momento num podcast que ele fala que, por exemplo, olha, Lud, você não tem problemas, você tem situações na sua vida. Problema tem eu, que não consigo ir no banheiro sozinho sem pedir ajuda para alguém. No caso dele, ele falando que eu consigo. Não sei, eu não gosto desse caminho, sabe? Eu não gosto desse caminho dessa fala e tal. Por isso que minha palestra eu levei para um outro caminho. Para o caminho da troca, para eu colocar a minha vida e mostrar como que a vida é frágil, mas como que a gente pode encontrar respostas na vida. Só que tudo tem a ver com o seu histórico, né, cara? Com a sua adaptação da vida. Porque você, por exemplo, tem os seus problemas, né? As suas diferenças, né? Como você gosta de colocar, né? É uma característica, né? Não é uma diferença. Mas você nasceu assim, você teve tempo para adaptar, isso foi aos poucos acontecendo e você não teve a experiência de ter e perder, né? E de repente você tem uma pessoa que teve tudo na vida e de repente perde algo, você tem uma ruptura. Talvez essa é uma situação bem mais grave e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de diversas, de qualquer tipo de situação. Às vezes você olha para uma pessoa, você acha que ela é super bem sucedida, que ela é feliz, mas ela tem lá dentro da família dela um problema que corrói ela e que deixa ela muito triste, que ela não consegue lidar com aquilo. Então, cada peso, esse equilíbrio é uma coisa muito pessoal, né? A gente não tem como julgar, porque ninguém está dentro da casa das pessoas. Mas hoje em dia, com os Instagrams e com toda essa questão de rede social, que você acha que todo mundo é muito feliz, todo mundo está realizado, ninguém tem problema. E, pô, são quantas músicas, quantos livros, quantos filmes que comprovam isso, né? Todo mundo tem o seu problema dentro da sua casa e esses problemas não são compartilhados. E dentro da sua casa, eu te falo qual casa, primeiro de tudo. A casa dele, ele mora onde ele mora. Eu tenho uma frase que meu corpo, minha primeira morada. Se ele eu rejeito, nele eu não existo. Em casa vazia não há vida. Então, é o meu processo de reconhecimento dentro do meu corpo. Todos nós temos nossas dores. Quem sou eu para dimensionar se a minha dor é maior do que a outra? Por isso que eu não gosto dessa linha. Essa pessoa até ela tem uma deficiência muito parecida com a minha, é idêntico, assim. E ele tem a mesma síndrome, ele nasceu com uma síndrome rara também, e a mesma do que eu nasci, e congênito. A única coisa que eu discordo dele é porque eu já tive momentos que eu escutei foi agora, com um amigo que tá passando por um momento ontem, que a pessoa falou assim pra mim, eu me sinto
péssimo quando eu vejo você morando sozinho, cara. Você nunca viu você reclamando. Eu nunca vi, já reclamei pra caramba. Isso é questão que ele tá me enxergando. Uhum. E aí, quando eu olho pra mim, eu entregando as coisas, entregando os pontos e tal. Você pode ser um peso pra pessoa também, não só motivacional. Entendeu? Por isso que eu acho que o palco ele é uma troca. O palco não é pra uma pessoa só. Entendeu? Sim. E aí é você saber quebrar a quarta parede ali, por aí vai. Enfim. Então, eu discordo dessa linha. Então, surgiu as palestras. Eu comecei com essa pegada motivacional, mas depois eu fui reconsiderando elas. Ganhei um nome forte. Fui assessorado por uma empresa muito grande, tal. Ganhei um nome forte, fazendo palestras pelo Brasil. Hoje eu estava vendo na minha planilha há pouco tempo, eu acho que palestras contratadas foram 700 e alguma coisa. Junto quando eu decidi que eu ia fazer palestras, entrar nesse mercado, eu fiz mais umas 200 de graça, né? Sem cobrar, porque eu tinha que pegar o time, você fica... Eu não perdi o medo de falar em público até hoje, sabe? Eu entro cagando de medo em qualquer palestra. E a coisa que eu mais penso toda vez antes de entrar no palco é o que eu tô fazendo aqui. Toda vez eu penso isso. Eu falo que se o pessoal fala, me dá um curso de oratório e tal, eu falo assim, cara, eu não, se for para tirar o medo, saiba que você nunca vai tirar. O meu nunca acabou. Aí, só que você tem técnicas, né, de respiração, enfim, para suavizar essa situação. Nas palestras, como o meu nome ficou muito forte, ali fazendo palestra aqui em Belo Horizonte, um festival me procurou querendo uma consultoria para fazer um evento. Eles tiveram um problema de acessibilidade e experiência do cliente com deficiência num evento anterior, então eles tinham me procurado. E aí, cara, eu fiquei pensando, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, não sei nem se eu tenho expertise, porque eu não sei as particularidades do surdo, não sei as particularidades do cego, não sei se o cego está sendo inserido, se não está dentro de evento. Eu sou da balada, eu sou da vida noturna, vocês me conhecem, mas eu vivo a minha vida, não sei a outra experiência. Só que eu falei assim, eu não posso deixar essa chance passar. Eu cheguei pra Isabel, hoje ela me revelou no mercado, sou grato a ela demais, que é o pessoal do Festival do Sarará, da produção A Macaco, sou grato eternamente por esse pessoal. E ali eu reformulei minha vida, meu lugar profissional. Sua carreira, que né? foi totalmente ligado à inclusão. Eu estava distante, eu falava muito só pelo meu corpo, como referência e tal, mas não aplicando, não executando. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não vou te cobrar, porque eu não tenho experiência nisso, só que eu também vou pedir para você não me cobrar. Vamos tentar fazer uma coisa junto aqui. Existe uma máxima no universo da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então tudo que for preparado, pensado para a pessoa com deficiência, tem que haver a participação da pessoa com deficiência. Então nós vamos convidar as comunidades. É assim que nós vamos trabalhar. A nossa estratégia, os nossos processos serão trazendo as comunidades, a comunidade surda. Nós trouxemos um momento aqui que eu posso falar com toda falta de humildade, não é falta de humildade, não me entenda, não, é reconhecimento do meu trabalho. Nós passamos por uma reformulação cultural inclusiva dentro de eventos. Precisa melhorar demais? Precisa. Mas eu posso falar tranquilamente que aqui em Belo Horizonte eu fiz parte de uma onda pioneira. Entendeu? Uma mudança cultural, uma transformação de pessoas com deficiência. Cara, o maior orgulho que eu tenho hoje, eu tô no Mineirão, eu vejo 100 cadeiras de rodas num evento, 15 surdos, que eu não via nenhum, não sei quantos cegos, pessoas com nanismo, que a gente ainda precisa pensar muito essa experiência, mas já estão ocupando esse espaço. Que lá, quando a gente falou lá atrás que ficava mais em casa, que tinha medo, eu estou fazendo parte dessa transformação. Com muitas falhas, com muita falta de recurso financeiro. Às vezes a produtora fala, corta isso aí porque a gente não pode pagar agora. Mas que a gente está começando a caminhar. Você citou aí o Mineirão. Foi desse evento que você conseguiu depois passar para essa área de inclusão do Mineirão? Foi do Festival Sarará, e aí na internet ele bombou de elogios, assim, porque nós pensamos espaço para gestantes. Falei assim, cara, vamos pensar um espaço para gestante, porque, pensa bem, aquela pessoa vai com a perna talvez inchada, no circulação, cansaço, vai precisar de um lugar para sentar também. Esse espaço que chamam de espaço PCD, não vai ser mais espaço PCD, vão transformar ele como espaço prioritário. Então foi uma transformação que eu trouxe de perspectiva da experiência do cliente mesmo ali dentro. Uhum. Então nós fomos muito elogiados, e aí o Mineirão me trouxe, e hoje eu faço, graças a Deus, vários eventos, e eu tô dentro da área de eventos. Vocês tiveram há pouco tempo um evento para autismo, né? Para os autistas. Foi super bacana, eu vi. Foi em parceria com o Atlético. Um pouco dele. Foi em parceria com o Atlético e com a associação, gente, acho que é Autistas Atleticanos.
Acho que é isso, tá? Eles entraram em contato. Nós temos um público autista, gente, gigantesco, que eu fui diagnosticar isso lá no Mineirão com o tempo. Que querem ir, querem frequentar. E é um desafio. É uma coisa que eu quero colocar lá, o espaço sensorial no Mineirão. E esse já foi o primeiro passo. Que essa família entrou, eu falei, então beleza, vocês me ajudam na organização. Chamei o Atlético, porque o Atlético era o dono do jogo, ele aluga o Mineirão para o jogo. Era Atlético e Palmeiras. E aí conseguimos um espaço lá. Cara, aconteceu uma coisa no Mineirão, que eu fiz parte, assim, eu vou contar pro resto da minha vida, que foi maravilhoso. Nós entramos em contato com o pessoal da torcida organizada do Atlético, a Galocura, falando, olha, nós estamos recebendo um público de 150 crianças com autismo e eles têm muita acessibilidade sonora. Por favor, não taque bomba. Todo jogo tem muita bomba. A cada bomba, e o torcedor não sabe disso, a cada bomba jogada é 100 mil reais de multa. Não sei o valor certo, mas tem uma multa, tem um cara que fica lá contabilizando cada bomba que taca. E aí, no jogo Atlético Palmeiras, não aconteceu. Não teve nem uma bomba. Dados, estatística do cara que estava tipo, da parte das duas torcidas? Absolutamente. Porque era a torcida do Palmeiras que é amiga, né, também, né? Então, Atlético e Palmeiras não teve. Eles fizeram as conexões? Fizeram, divulgaram na internet, ó, galera, não joga bomba. Se jogar, vai se ver com a loucura, que é o jeito que eles falam. E aí também. E é mais legal, quando começou o jogo, eles colocaram uma fumaça preta, ao invés do barulho, dos fogos e tal. E foi um jogo, assim, quantos autistas tinham lá? Olha, nós tínhamos, dentro acho que desse evento que vocês fizeram? No evento todo, junto com profissionais, pedagogos, funcionários do Atlético, que estavam ali ajudando. E nós, do Mineirão, nós devíamos ser umas 300 pessoas. Cara, junto com as crianças. Eram 150 crianças com autismo. Que genial isso. Deu tudo certo, cara. Deu, graças a Deus. Graças a Deus. Toda operação, e assim, eu sou muito chato quando falo de operação lá no Mineirão. Quando chegaram pra mim, falaram assim, olha, 100 pessoas, faz de jeito nenhum. Eu não faço com 100 pessoas. Pra mim tem que ser 20. Porque operação dá medo, é tudo que envolve segurança. Só que eles foram me deixando mais tranquilos. Eu falei, não, nós vamos ter policial envolvido, nós vamos ter uma escolta e tal, e eu fui ficando tranquilo. Te deram estrutura pra você conseguir fazer foi todo o movimento deles. Sim. E teve uma captação de imagem e uma coisa de transmitir isso que aconteceu para a sociedade, que foi muito forte, né? Todo mundo viu isso acontecer. E nós precisamos ter. E que é muito importante, né? Sim. Que é muito importante. Teve alguma outra passagem desse tipo no Mineirão, assim, que te marcou? Ah, cara, toda hora que lá me marca, cara, assim. Mas que eu vou lembrar agora... Nós estamos no finalzinho, conta mais uma aí pra gente. Que eu vou lembrar agora, eu não vou saber falar. Essa do autismo foi impressionante, assim, o engajamento da torcida, o que gerou ali. E aí... Eu sei, por exemplo, deixa eu tentar te instigar aqui. Eu sei que você começou aí muito Mineirão com o meu irmão. E que vocês lutavam muito para conseguir os seus lugares lá, né? Eu já frequentei muito o estádio antigamente, tal. Eu conheço o Mineirão antigo, ia com meus amigos e tal. Com seu irmão, eu aprendi a lutar pelos meus direitos. Sim. Pra caramba, que seu irmão lutava. Eu falei, não, Bernardo, deixa pra lá, vamos embora. Não, você tem que... Aí eu comecei a enxergar tanto na época da independência. O espaço que eu tava ocupando, valorizando o meu dinheiro. Eu paguei por isso, eu tenho que estar aqui. E aí eu comecei a ter esse olhar e tal, e acho que foi o que me capacitou estar ali dentro do Mineirão, que é um desafio gigantesco, gente, porque se dependesse de mim, galera, que vocês estão aí me cornetando, já tava tudo mudado, mas nós fazemos parte de uma cultura. Mas aí o que eu tô dizendo, que eu tô aqui instigando, é nesse sentido. Essa experiência que você teve de perceber o seu espaço do Mineirão através lá do Bernardo, quando vocês estavam indo. Como que foi você, quando você começou a trabalhar no Mineirão, essa transformação do uso desse espaço para essas pessoas? Isso já estava resolvido? Não estava? Vocês movimentaram isso? Como é que foi essa... Não. Eu acho que isso aí é o principal, porque o evento é massa. Legal, mas eu acho que o principal é o seguinte, olha, o cara quer ir no jogo, ele tem que ir lá assistir. Vocês conseguiram
mudar essa história lá dentro? Então, eu consegui trazer algumas coisas da experiência de torcedor. Por exemplo, lá no estádio a gente tem... o Mineirão tem um espaço único, que é o vermelho inferior para cadeira de rodas. Só que o ingresso era único. E o ingresso do vermelho inferior é um ingresso caro. E aí eu falei assim, olha, nós precisamos dar esse acesso para todos, financeiramente. Ele não pode estar Então, só em um setor. Se o cara comprar qualquer setor que ele for e o lugar dele é no vermelho inferior, o ingresso dele vai ser aceito. Se ele comprar o laranja, que é o mais barato, o amarelo, vai ser aceito. Então, isso foi uma primeira mudança que nós fizemos lá dentro. Banheiro de pessoa com deficiência, que todas as pessoas usam. E aí, cara, é uma lama lá dentro, é um nojo, ninguém respeitava. Olha como que assim, as pessoas... Quando você vê alguém te cornetando, te criticando, dá vontade de falar assim, vem cá, só fica aqui um dia comigo, você vê como que é difícil isso tudo. Pra eu conseguir mudar essa realidade do banheiro, foram 8 meses de reunião, de convencimento, e não é que é má vontade das pessoas, é que simplesmente as pessoas não são educadas para isso. As pessoas não sabem disso. E eu tive que fazer vídeo, tive que reproduzir, levar para minha diretoria e tal. E aí, hoje, nós temos uma coisa meio militarizada na minha cabeça, que tem posso ajudar lá, que na frente do banheiro, acessível, com o banheiro trancado e ele com a chavinha no colar. E aí, eu não chamo de banheiro de pessoa com deficiência, eu chamo de banheiro família, porque eu pensei assim, pô, uma mãe, um pai que também precisa trocar a fralda do neném, principalmente para uma mãe num banheiro difícil, que é o banheiro de um estádio de futebol. É um preferencial. Prioritário. Isso. Um prioritário. Que esteja com algum tipo de dificuldade. Exatamente. Ali ele pode solicitar a entrada ali. E aí, uma pessoa que trabalha na chefia de segurança lá do Mineirão falava assim pra mim, Davi, não é isso, cara, mas é porque vai trazer problema, você vai ver e tal. Eu não acreditava, vamos mudar, vamos tal. No primeiro dia que nós fizemos isso, pegaram uma pessoa do Posso Ajudar e desceram a porrada no cara. Eu quero usar o banheiro de pessoa com deficiência. É uma cultura. Só que você vai mudando. Hoje ninguém nem pede, nem olha pro banheiro, nem lembra que existe direito, sabe? Mas já tinha o que me avisaram aconteceu. Sabe? Nós vamos ter problema. O torcedor... E aí, depois que isso aconteceu, manteve... A gente foi insistindo e aí você vai vendo que você vai condicionando o comportamento da massa. Entendeu? O cara vai desistindo de fazer aquilo ali. Só que aí, quando eu vou passar para um outro setor, eu falo assim, e aquele problema que deu lá, vamos esperar um tempinho? Então, os processos dos projetos são os projetos duradouros. Não é uma coisa para ontem. Não é mágica, sabe? né? O problema é que a gravidade da experiência da pessoa com deficiência é tão imediata, precisa ser tão imediata, que eu fico no meio do caminho ali. Eu entendendo realmente os processos da diretoria, hoje, estando lá dentro, eu entendo porque muita coisa ali ainda precisa de tempo. E, estando no lugar do torcedor, eu entendo a ansiedade, entendeu? E para assegurar os próprios direitos também. Só que, graças a Deus, o Mineirão, nós cumprimos todas as normas, os direitos lá dentro. O problema é que a gente tem que lutar. A gente tem que, uma coisa que eu falava muito lá pra eles, a gente tem que ir além da lei. Porque o banheiro acessível existe, só que a pessoa com deficiência suja toda. A lei é o básico, né? Você tem que ser melhor. Eu preciso dar uma condição pro banheiro pra uma pessoa. Ele tá lá e não vou. Então a gente vai fazendo assim. Então eu trouxe essa experiência muito da vivência com o Bernardo, com meus amigos, dentro do estádio de futebol e de eventos para tentar, pra gente fazer alguns projetos lá dentro. Maravilha. Pessoal, nós estamos chegando no final. Passa rápido demais, nossa senhora. Eu queria aqui, como sempre, se puder aí passar o vídeo da Fast Frame, eu queria agradecer mais uma vez aí o nosso patrocinador, a Fast Frame, que não só contribui aí e é um cliente da Hope, mas também contribui aqui com o Hopecast. Faz também o nosso presente que a gente dá para todos os nossos convidados. Esse aqui é o do Davi. Muito obrigado. Queria agradecer então a Fast Frame mais uma vez. E como sempre, eu gosto de terminar deixando aí um minutinho, aí é uma fala bem rapidinha, porque nós já passamos aqui um pouco do tempo, para cada um falar. Lud, quer fazer eu queria falar só uma finalização? Eu queria falar, Davi, que, como você disse, vocês não têm obrigação nenhuma de dar exemplo motivacional, de inspirar ninguém. Não é papel de ninguém isso. Mas é uma honra poder acompanhar tão de perto, ser sua amiga, de
poder mergulhar um pouco nesse universo, inclusive, e vivenciar tudo, até as aventuras, capotar, subir escada, poder ver, porque nem todo mundo consegue enxergar isso. E é vivendo que a gente sente, né? Então, assim, eu sei que não é sua função, mas é uma honra poder ver isso tão de Valeu, perto. Lúcia. Obrigada. Hoje tem vinho, será? Davi, um minutinho aí pra gente fechar. O quê? Faz uma finalização não. aí, dá um recado pro pessoal, passa suas redes sociais, fica à vontade. Eu agradeço pelo convite. É o segundo podcast que eu faço da minha vida. E eu rejeito tantos. E eu só vou quando eu tenho segurança do tema, sabe? Porque já é uma exposição. Então, eu agradeço demais pelo convite, pelo Guilherme. A gente remarcou algumas vezes, peço desculpa também. Tranquilo. Mas aí, galera, quem quiser seguir minha rede social é Davi César, Davi com D mudo, não é David, tá, gente? Inclusive, o nome David, ele é americanizado. Davi vem do hebraico, vocês verem um filme, por exemplo, qualquer filme hebraico, você vai ver que vai falar David, então Davi com D mudo é David. Quem fala David tá errado. E Davi César no Instagram, Davi com D mudo. E vocês vão ver lá minha peripécia, ela não é uma rede profissional, eu faço questão de não deixar ela rede profissional, é para você ver o meu dia a dia, ver que eu sou uma pessoa que você pode fazer uma crítica construtiva ou uma crítica negativa, nossa, olha lá. Então é para você viver um pouco do meu dia a dia comigo. Valeu demais. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Eu queria também agradecer aí ao Davi e à Lud por terem participado aí desse bate-papo. Davi, é sempre uma honra estar com você, a gente se conhece há muito tempo. Como a Lud falou, é muito importante, né? Não é nem questão de ser uma honra, é um privilégio. Eu vejo aí os meus filhos convivendo com você e a gente. Isso, para mim, é um privilégio, porque não é todo mundo que pode ter isso, né? Muito por tudo isso que a gente falou. As pessoas ficam retraídas em casa e a gente acaba não se envolvendo. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Theo, meu filho, que o Rafa serão pessoas melhores por estar convivendo com você neste sentido, né? Então, é uma honra ter você aqui. É sempre um aprendizado aí a cada vez que a gente encontra. E foi muito bom, né, ter esse momento aqui com você, com a Hope, que a gente possa construir aí. A gente tem conversado algumas coisas de construções juntos, porque a Hope tem tudo a ver com inclusão, né? Tem tudo a ver com acessibilidade, e cada vez mais a gente quer desenvolver e entrar aprofundar nesse universo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, só lembrando aqui, quem está assistindo, clica aí para seguir a nossa página, tá? Não esqueça disso, isso é muito importante para a gente. O crescimento do nosso canal é muito importante. Então, você que está aí, que assistiu aí, chegou até agora, clica aí para seguir. Se quiser clicar no sininho também aí, você vai ser sempre notificado quando a gente postar alguma coisa. Lembrando que não é uma rede chata, que fica ali o tempo inteiro buzinando. É uma vez por mês que a gente faz aqui o nosso programa, sempre falando de impacto social, trazendo aí o que está dentro das cabeças das pessoas que estão trabalhando em cima desse assunto, né, de todas as formas, de várias linhas de pensamento. Então, se você se interessa por esse assunto, segue aí, se inscreve e vem com a gente. Muito obrigado e até a próxima.